A incrível evolução de Minecraft. Então vamos começar aqui bem do começo mesmo, de uma época em que o game não era nada mais, nada menos do que uma simples ideia na mente ali do criador Marcus Persson, que é popularmente conhecido hoje como Notch. Esse cara aí simplesmente não aguentava mais a quantidade de jogo igual que tinha no mercado e decidiu fazer uma coisa: criar um jogo diferente de tudo que a galera já tinha visto. Ele achava que criar mundos interativos era muito mais divertido do que criar cenários bonitos, e com isso em mente que ele começou a trabalhar no seu conceito e buscar referências e inspirações para o seu game. Depois de algum tempo, Notch finalmente chegou a um primeiro protótipo, um game 3D chamado Cave Game, ou jogo de caverna, que era fortemente inspirado por jogos como Dwarf Fortress e Dungeon Keeper, e principalmente no jogo Infinite Miner, que é um jogo competitivo de construção de onde vieram coisas como o modo em primeira pessoa, o estilo visual e os elementos de construção do game, tá ligado? Muita gente pensa aí como é que foi que surgiu essa ideia de construção no Minecraft, foi daí. E assim, o Notch gostou de várias coisas desses games, mas ele queria também adicionar elementos de RPG nele. Mas como era a sua primeira versão, o jogo ainda não tinha muitas coisas e se resumia a blocos de pedras e gramas. Em 2009, o Notch lançou a primeira versão do jogo em um fórum de games que era chamado de TIG Source. Essa versão já se chamava Minecraft e só tinha uma espécie de modo criativo bem limitado, mas isso mudou com as várias atualizações do game que adicionaram coisas como lava, água, bedrock, blocos de minério e também as árvores. E aí, pouco tempo depois disso, o game também recebeu updates no sistema de save e de pontos de nascimento, e assim que eles foram implementados, o criador começou os testes no multiplayer do game, que liberava a galera pra jogar junto e instaurava os comandos pro jogador. E aí, depois que o multiplayer começou a ficar filé ali, o desenvolvedor preparou um update pra testar o modo que se tornaria o carro-chefe dele, o modo sobrevivência, que todo mundo conhece hoje, todo mundo adora jogar, desfruta dele e tal, tem muitas coisas pra fazer, mas tudo começou dessa forma aqui, galera. Esse update não só trazia aquele modo frenético, onde você tinha que correr pra sobreviver, fazer a sua primeira casinha ali pra não morrer na primeira noite e tal, como ele também adicionava os monstros, animais, as TNTs que a gente adora explodir, e o sistema também de vida e fome do seu personagem. E mesmo estando no seu período de desenvolvimento, o game já estava fazendo bastante sucesso, então o criador foi lá, retirou o modo sobrevivência da versão até então que era gratuita do game e lançou uma nova versão paga, porque o interesse da galera era grande demais e ele viu uma oportunidade então de conseguir ganhar um trocado ali com aquele jogo que ele acreditava que ia ser muito legal. E ele inclusive ia usar esse dinheiro para arrecadar fundos suficientes para poder focar totalmente no game. Essa nova versão paga, inclusive, trazia um monte de coisas novas, como melhorias no sistema de iluminação, novos mobs que acabaram sendo excluídos em versões futuras, inclusive, e também as queridas tochas e, obviamente, o fogo. E também foi nessa versão aí que surgiram sistemas clássicos do game, como o inventário e o sistema de craft, né, que é aquele sistema de você criar os seus itens e tudo mais. Já pensou como é que seria o Minecraft sem essas coisas? Apesar de estar quase formado, o game ainda não tinha esse mundo ilimitado que a gente conhece hoje em dia. Isso só foi aparecer, galera, aquele mundo que você gera, é infinito, tem um monte de coisa pra você explorar, só foi realmente dar as caras na próxima atualização, que foi chamada de InfDev. Ela trazia a tecnologia de geração procedural, que é literalmente gerar coisas aleatórias e tornava o mundo totalmente infinito. Mas isso também trazia um bug que deixava os mundos totalmente quebrados se você fosse longe demais do ponto de origem, né? Inclusive, foi esse bug aí que gerou a lenda do Farlands, que eu citei aqui no canal várias vezes já. Essa atualização também aprimorou as cavernas, adicionou os trilhos, que você pode colocar os carrinhos e tal, pra até ajudar você a locomover nos lugares, até pra brincar também. Melhorou as nuvens e adicionou alguns itens como escadas e maçãs douradas. Mas isso era fichinha perto do que a próxima atualização ia trazer pra galera. Em junho de 2010 foi lançada a primeira grande atualização do game. Pois é, você pensou que todas essas coisas que eu falei pra vocês
eram grandiosas, mas não. Agora chegou a versão Alpha. Nessa época, só as vendas do game já sustentavam o desenvolvedor. Então ele saiu do seu emprego e começou a trabalhar exclusivamente no Minecraft. E imagina que sonho, você fazendo um projeto, as pessoas abraçando ele e você tendo a possibilidade de trabalhar somente naquilo que você tem mais gostado de fazer, que no caso dele era o Minecraft, né? E essa versão aqui, Alpha, foi a primeira a trazer o multiplayer para o modo sobrevivência, pois até aquele momento isso era restrito para o modo criativo, então não tinha essa parada de você sobreviver com seus amigos. Você, se você quisesse jogar no multiplayer, era só no criativo. E também foi nessa versão aqui que o jogo recebeu o Nether, né? Que vinha junto aí com o Ghast e os Pigmen Zombies, que a galera gosta pra caramba, inclusive é como se fosse um inferno do Minecraft, né? Literalmente, Nether, né? Só isso aí já expandia muito as possibilidades do game, e também foi nessa versão que as vacas e as galinhas apareceram pela primeira vez. O jogo já estava fazendo tanto sucesso que lá em dezembro desse mesmo ano, o desenvolvedor gastou uma grana preta ali e abriu a empresa que se tornaria no futuro uma companhia bilionária, que é a Mojang. Pá, Mojang é meu ovo. Quer saber? Não vou jogar não. Trolei. Sai daí, CD, sai. Sai daí. Sai! E no finalzinho ali de 2010, o jogo finalmente estava ficando pronto, então o Notch contratou um monte de gente e iniciou a fase beta do seu projeto, que foi onde eles poliram e melhoraram tudo que vinha sendo trabalhado até agora, e também adicionaram algumas features novas que penduraram até hoje no game. Inclusive, foi nessa versão que eles adicionaram aí as engenhocas de redstone, como os repetidores e pistões, né? Que inclusive o Vinicius 13 adora fazer tudo automático aí na casa automática, né? Se não fosse essa atualização aqui, isso talvez nem existiria. Pois é, o redstone tá com negócio de fiação, o negócio vira um engenheiro no bagulho, é muito louco, né? E também foi implementado um novo sistema de iluminação bem mais bonito, que era chamado de Smooth Lighting. E lembra daquele inimigo que fica pegando alguns blocos, que teleporta, o famoso Enderman? O Enderman também apareceu aqui pela primeira vez, provavelmente inspirado pela febre que tava na época do Slenderman, né? Que era aquele jogo de terror e tal, que fez muito sucesso aí. E tava uma febre tremenda desse jogo, e eu acho que eles adicionaram o monstro aí pra lembrar um pouco. E junto com eles vieram outros mobs, as vilas, as minas abandonadas e até os efeitos de chuva e também de neve, que eu adorava. Eu lembro muito dessa atualização porque sempre que chegavam essas coisas novas, a galera fazia muitos vídeos e ensinavam as coisas que tinha lá, né? Nessa da neve, por exemplo, e do Enderman, eu lembro exatamente que a galera gostava muito de fazer o bonequinho de neve e tal, que você colocava 2 blocos de neve lá e um negócio na cabeça, abóbora, e virava um bonequinho de neve ambulante. Eu gostava demais. E aí, galera, continuando a história, nessa versão aqui deu tudo certo e então a Mojang decidiu finalmente lançar o jogo oficialmente para o público aí, uma versão mais completinha mesmo, porque até então era tudo alpha e tal, você tava, é aquele early access, né, você tem acesso ali antes do jogo ser lançado de fato e tal, mas aqui ele realmente meio que chegou de forma oficial. Essa versão final, ela foi lançada em novembro de 2011 e foi um verdadeiro sucesso. Ela adicionava pela primeira vez o Ender Dragon, que foi uma febre. Eu lembro que chegou na 1.8, se eu não me engano. Eu preferi não ficar entrando em detalhes aqui qual versão que é, porque é uma zona, é tanto número que a gente esquece, mas essa me marcou bastante porque era a primeira vez que existia o The End, né, o final, porque era um mundo sempre aberto, que tinha milhões de coisas pra você fazer, só que dessa vez tinha um objetivo, um chefe final, que se você conseguisse chegar até ele e matasse o Ender Dragon, aparecia os créditos. E aqui também teve várias melhorias no sistema do game. Inclusive essa versão é a que a gente joga até hoje, mas isso não impediu um monte de melhorias conforme foi passando ao longo do tempo ali, que adicionaram como bruxas, os winters, os cavalos, mega biomas, novos blocos, monumentos e um zilhão de coisas legais. Como também teve o Ray Tracing, né, que deixa o gráfico ali lindo, que agora as pessoas que ficam falando que o jogo é quadrado, fake e não sei o que, o negócio fica lindaço mesmo, com gráficos realistas, mas continua quadrado. Sem contar no update que adicionou vários novos ecossistemas dentro do Nether, né, tem muita coisa. E
o desenvolvedor Notch, né, o criador de tudo, viu esse sucesso, a febre que foi no YouTube. Muito se deve ao YouTube por, mano, quantas... É bizarro, o jogo fez tanto sucesso e muitas pessoas também aproveitaram desse sucesso, conseguiram melhorar de vida. E o Notch se deu bem demais nessa aí, porque em 2014 conseguiu vender a sua empresa, que tinha apenas 4 anos de idade, pela quantia absurda de 2,5 bilhões de dólares. E esse joguinho de blocos que ele começou a fazer sozinho dentro de casa se tornou o game mais vendido da história e por anos era o Tetris, e ele conseguiu passar o Tetris, porque a Microsoft comprou, né, lançou o jogo pra tudo que é console, Play 4, Play 3, Xbox, PC, celular, então o negócio vendeu a beça, e agora é top 1, virou pop, todo mundo conhece, você sai na rua, sua mãe sabe o que é Minecraft, conhece o Creeper, o negócio explodiu, e é muito legal a gente ver essa evolução aqui, passo a passo, entender um pouco do bastidor e tal, como um projeto pequeno, feito por uma única pessoa, conseguiu se tornar a coisa mais grandiosa no mundo dos games até hoje.